Você já parou para pensar que a mediunidade não é um dom exclusivo de alguns poucos escolhidos, mas uma capacidade natural e presente em todos nós? Parece difícil de acreditar, não é? A sociedade muitas vezes nos convence de que esse tipo de habilidade está reservado apenas a pessoas especiais, mas a verdade é bem diferente. Se você souber como acessar e desenvolver essa habilidade, vai perceber que está mais perto do mundo espiritual do que imagina. Este é o momento em que você pode mudar sua percepção e descobrir como a mediunidade se manifesta de maneira sutil, mas poderosa, na sua vida. Prepare-se para entender como esse dom pode ser desenvolvido e como ele afeta sua jornada espiritual. Está pronto para descobrir um universo que sempre esteve ao seu alcance. A natureza da mediunidade. No vilarejo onde vivia Miguel, desde criança ele percebia coisas que os outros não viam. Sentia presenças, ouvia sussurros em momentos de silêncio e, às vezes, pressentia acontecimentos antes que ocorressem. Para muitos, isso era apenas imaginação fértil, mas sua avó, Dona Helena, sempre dizia: "Meu filho, isso é um dom que todos possuem, mas poucos percebem." Ela lhe explicava que a mediunidade não era algo sobrenatural ou exclusivo de alguns escolhidos, mas sim uma faculdade natural, como o talento para a música ou a facilidade para os números. O que variava era o grau de sensibilidade de cada um e o quanto estavam dispostos a desenvolver essa habilidade. Com o tempo, Miguel percebeu que algumas pessoas ao seu redor também tinham percepções semelhantes, ainda que não falassem sobre isso. Um amigo relatava sentir a energia dos lugares. Uma vizinha sonhava com fatos que, dias depois, aconteciam. Era como se todos tivessem antenas internas, mas cada um sintonizasse uma frequência diferente. Ele compreendeu que a mediunidade não era algo distante da realidade, mas sim uma parte intrínseca da existência humana. Da mesma forma que alguns tinham mais aptidão para desenhar, cozinhar ou correr, a mediunidade se manifestava de maneira única em cada pessoa. Dona Helena ensinou Miguel a observar a natureza e notar como tudo na vida seguia padrões. Assim como um pássaro nasce com asas, mas precisa aprender a voar, a mediunidade era uma capacidade latente que poderia ser desenvolvida ou ignorada. Ele começou a entender que essa conexão com o mundo espiritual não dependia de rituais complexos ou dons milagrosos, mas sim de atenção, sensibilidade e prática. Algumas pessoas a percebiam mais cedo, outras só tomavam consciência dela em momentos cruciais da vida. O importante era compreender que, independentemente do grau de manifestação, todos carregavam essa habilidade em algum nível. Com essa nova visão, Miguel passou a enxergar sua mediunidade não como algo extraordinário, mas como uma parte natural do que ele era. Assim como o vento que se sente na pele sem ser visto, o mundo espiritual sempre esteve ali, interagindo com o material, quer as pessoas acreditassem ou não. O que diferenciava um médium de outra pessoa era apenas o grau de percepção e a disposição para aceitar essa realidade. Aos poucos, Miguel entendeu que a mediunidade não era um mistério a ser temido, mas sim uma ponte para compreender melhor a vida e a si mesmo. Desenvolvimento e finalidade da mediunidade. Miguel, agora mais consciente de sua capacidade mediúnica, começou a se aprofundar no entendimento dessa faculdade. Ele sabia que sua habilidade poderia se tornar uma ferramenta valiosa, mas também sentia que precisava desenvolvê-la da maneira certa. Certo dia, ao conversar com Dona Helena, ela lhe disse: "A mediunidade, meu filho, não é um presente para ser usado de qualquer maneira. Ela precisa ser cultivada com respeito, estudo e, acima de tudo, com boa vontade." Miguel entendeu, então, que o simples fato de perceber as presenças espirituais não era suficiente. Ele precisava aprimorar sua sensibilidade e disciplina para que sua mediunidade pudesse realmente cumprir um propósito. Na pequena biblioteca da casa de Dona Helena, Miguel encontrou diversos livros sobre o desenvolvimento da mediunidade e o uso correto dessa capacidade. Ele leu sobre como a prática constante e o estudo sério poderiam ajudar a refinar a percepção dos espíritos e a transmitir suas mensagens com clareza. Ele aprendeu que,
Assim como um músico precisa de prática para aprimorar sua técnica, o médium também deve treinar suas habilidades. A mediunidade, quando bem desenvolvida, poderia ajudar a iluminar o caminho daqueles que buscavam orientação espiritual, transmitindo as sabedorias dos espíritos superiores. Miguel passou a entender que a mediunidade não tinha apenas uma função pessoal, mas também um objetivo coletivo. Quando bem utilizada, ela poderia contribuir para o bem-estar das pessoas ao seu redor. Ele se lembrou de histórias de médiuns que, ao ajudar os outros, também progrediam espiritualmente. Aqueles que usavam suas habilidades para o bem se tornavam mais sensíveis à espiritualidade, mais equilibrados emocionalmente e mais compassivos. Para Miguel, a mediunidade não era uma ferramenta para benefícios materiais ou pessoais, mas uma missão espiritual que deveria ser tratada com a maior seriedade. No entanto, Miguel também se deparou com a realidade de que nem todos os médiuns usavam suas habilidades de maneira altruísta. Ele observou que alguns usavam a mediunidade para fins egoístas, como ganhar dinheiro ou manipular os outros. Quando isso acontecia, os espíritos superiores se afastavam e a comunicação se tornava confusa, trazendo apenas mensagens desordenadas, muitas vezes prejudiciais. Miguel, então, percebeu que o uso ético da mediunidade era essencial não apenas para o progresso espiritual de quem a praticava, mas também para garantir que as mensagens transmitidas fossem verdadeiras e benéficas para todos. Mediunidade e responsabilidade pessoal. Em uma tarde tranquila, Miguel se encontrou com Dona Helena para uma conversa profunda sobre o uso responsável da mediunidade. Ela olhou nos olhos dele e disse: "A mediunidade é uma responsabilidade enorme, meu filho. Não é um brinquedo nem algo para ser usado com levianidade. Cada comunicação, cada mensagem que você transmite tem um impacto na vida de alguém." Essas palavras ecoaram na mente de Miguel. Ele percebeu que, ao assumir o papel de intermediário entre o mundo físico e o espiritual, ele estava assumindo também uma responsabilidade moral com todos ao seu redor. Sua capacidade não poderia ser tratada com desinteresse ou com o desejo de ganho pessoal. Miguel refletiu sobre a natureza da sua mediunidade e entendeu que, ao utilizá-la de maneira inadequada, ele poderia abrir portas para influências espirituais negativas. Ele lembrou de histórias que ouvirá sobre médiuns que, ao usarem suas habilidades para fins egoístas, atraíram espíritos inferiores, cujas mensagens eram distorcidas e até perigosas. Ele sabia que a mediunidade não era dele. Ela lhe fora confiada como um meio de ajudar aos outros, e isso exigia muito discernimento e cuidado. Afinal, com um grande poder vem também uma grande responsabilidade, e Miguel estava determinado a usá-la de forma ética e sábia. Durante uma meditação, Miguel teve uma experiência esclarecedora. Ele viu a si mesmo em uma sala cheia de espíritos, alguns sorrindo com gratidão, outros olhando com um semblante sério. Ele entendeu, naquele momento, que sua prática mediúnica não deveria ser movida por interesses pessoais. A mediunidade era um serviço, e como todo serviço, precisava ser prestado com integridade. Se ele quisesse continuar sendo um canal de comunicação para os espíritos superiores, ele precisaria manter a humildade e o comprometimento com os princípios elevados, evitando qualquer desvio que pudesse prejudicar sua missão espiritual. Miguel também se lembrou de que a mediunidade não deveria ser usada como uma forma de manipulação ou controle. A tentação de explorar comercialmente essa faculdade era grande, especialmente quando ele via outras pessoas ganhando dinheiro com seus dons. Mas ele sabia que isso não apenas corromperia sua prática, mas também o afastaria da verdadeira finalidade da mediunidade, o auxílio aos outros. Ele entendeu que, ao usar suas habilidades de maneira responsável, ele se aproximava mais de sua própria evolução espiritual e cumpria sua verdadeira missão de servir aqueles que precisavam de orientação e consolo. Agora que você conhece o verdadeiro potencial da mediunidade, a pergunta é: o que vai fazer com esse conhecimento? Vai deixar essa capacidade natural adormecida ou vai começar a explorar os caminhos que podem transformar sua vida espiritual? Não se esqueça de que cada escolha que fazemos influencia o nosso progresso.
Então, que tal começar a aplicar o que aprendeu hoje e se abrir para novas descobertas? Se essa jornada ressoou com você, não perca tempo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo como desenvolver suas habilidades espirituais. Lembre-se, o futuro da sua evolução depende das ações que você toma agora. Vamos juntos nessa caminhada.